Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando atividade desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Temperatura de 22 graus centígrados. Estamos gravando aqui o programa no final da tarde, né? A previsão, naturalmente, é que ao avançar da noite tenha uma queda de temperatura que poderá chegar até a 18 graus centígrados quando nós estivermos dormindo, da madrugada. Mas então vai ser um friozinho pela madrugada que é muito bom para dormir sem ter ar-condicionado ligado, né? Bom, hoje, dia 10 de setembro, é o dia dedicado à reflexão sobre a saúde mental. E também, claro, naturalmente, coincidentemente o dia da preservação ou da prevenção do suicídio, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Nós sabemos que o suicídio hoje é uma realidade, né? Tempos atrás, eu quero antes apresentar o Dr. Calil. Muito obrigado, Nilton Calil, obrigado pela tua presença aqui no programa. Estamos aqui. E o Jaime Cimenti. Mas eu quero, continuando aqui, essa questão do Dia Mundial do Suicídio. Quando eu comecei no jornalismo, Calil, há 54 anos, Jaime, há 54 anos, era proibido falar a palavra suicídio. Era proibido. Não era, tu não podia falar suicídio. Falar nem suicídio noticiar, né? Não se noticiava absolutamente nada. Evidente que esse se tornou uma chaga na sociedade e hoje se fala até por uma questão de prevenir, né? Fazer com que as pessoas que estejam nessa situação possam ser acolhidas e, de certa maneira, ser resgatadas para a vida. Isso que é importante. Calil, uma breve apreciação tua sobre essa questão toda, né? Que, na verdade, tem muitas pessoas que muitas vezes acabam indo para o suicídio porque elas não enxergam mais perspectiva de vida, esperança, né? A questão é, a gente tem muita estatística a respeito dos suicídios e o momento que leva a pessoa àquele ato, vamos dizer assim, desesperador, ou então, muitas vezes, na imagem de quem se suicida, de alívio. A única saída é o alívio, né? O alívio, né? Aliás, a psicologia é muito interessante nesse tema, né? E vem evoluindo o tratamento, até porque há muito diagnóstico com relação a essa matéria no sentido de prevenir. Uhum. Tanto que hoje temos até o Dia Mundial da Prevenção. É interessante isso. Eu tenho... Agora, Jaime, uma coisa é a seguinte, né? Eu acho que assim, claro, eu sou jornalista, economista, ninguém aqui é psicólogo, né? Mas, na verdade, assim, eu acho que, como nós temos essa azáfama total, diário, correndo para cá e para lá, cada um, né, tentando sobreviver, ajudar a sua família, enfim, muitas vezes a gente não percebe sinais muito evidentes até de uma pessoa que está nesse processo. Isso eu acho que é uma coisa interessante. E principalmente aqui em Porto Alegre, eu não tenho os dados, assim, mas infelizmente aqui em Porto Alegre... É o capital de mais suicídio no Brasil. E o que acontece? Os suicídios aqui em Porto Alegre, isso é apavorante, são mais de gente jovem, né? Até porque geralmente os suicídios ele é uma atitude mais de gente jovem. E aqui em Porto Alegre, infelizmente, muita gente moça está se suicidando. É como tu disse, antigamente a imprensa, e hoje as pessoas estão se suicidando, às vezes até na internet aí, né? E, antigamente não se divulgava em respeito à família e para não dar exemplo. Exatamente. Então o cara às vezes perdia, a mulher traía ele ficava ouvindo Lupicínio Rodrigues e se atirava do viaduto ali na Borges. Era mais ou menos isso, né? Ele ficava ouvindo Vingança ali, né? E aí a imprensa não falava. Agora, hoje a imprensa tem mais que falar. E essa questão da prevenção, realmente, quando a gente tem um amigo, um familiar que está nessa situação, e hoje tem o telefone, né, dos amigos, né, para ajuda, né? Em alguns casos a Cruz Vermelha ajuda, né? Ou o Centro Espírita ajuda. As religiões estão ajudando. As religiões, né? Então, eu acho que a gente não pode, assim... Se uma pessoa vem comentar, não, eu vou me matar, eu não quero mais viver, a gente precisa ter um ouvido atento e tentar, de alguma maneira, ajudar, porque o suicida é uma pessoa que ele como que sai de si, né? E aí ele é como se ele fosse quase outra pessoa que vai, né? Que vai cometer assim, a besteira, né?
E aí cria um problema para ele mesmo, porque o espiritismo não é propriamente uma religião, mas o espiritismo, assim, ele vê com muito cuidado o suicida, porque o suicida ele acha que vai passar bastante trabalho no outro lado aí, né? As outras religiões não tocam tanto assim, né? Mas, enfim, o importante, eu acho, é tanto a saúde mental como o suicídio, a gente pensar nisso, que a gente está vivendo um mundo muito barulhento, muito briguento, muito conflituoso, né? Muita vaidade, muito conflito. Então, os líderes, né? E eu, por exemplo, tenho um líder que eu acho o máximo, que é o Dalai Lama, mas eu coitadinho, não está tendo muito espaço, assim. Eu acho ele um líder espiritual, assim, o Dalai Lama, dos líderes mundiais espirituais, eu acho que ele é uma pessoa simples, simpática, uma pessoa... Calil, uma das coisas, né, Jamie, essas coisas remetem para muitas formas de ver, muitos focos no problema. Por exemplo, tem muita gente, a gente lê muito, ouve muita coisa, e sobretudo quando se ouve algum psicólogo, algum psiquiatra falar sobre essa questão, eles sempre colocam duas questões. Afinal de contas, quem tenta o suicídio, quem pratica o suicídio, é o ato de coragem ou de covardia? É complicado, né, saber. É coragem ou é covardia do camarada? É interessante isso. Eu já estive lendo alguns artigos a respeito desse assunto. Em casa eu tenho uma psicóloga, inclusive, né, que é minha mulher. Eles não definem exatamente, é difícil a definição, que cada caso é um caso, né? E então os procedimentos para levar a este ato são os mais estranhos, Mas hoje em dia, se a pessoa, o comportamento da pessoa leva a imaginar exatamente a forma do seu passamento, né? Eu sempre acho que é um ato de covardia. Eu acho que é um ato assim de abandono, eu diria. É um ato, desespero, eu acho que é um ato de desespero, sair, em primeiro lugar, né? de sair de si, assim, é um ato de descontrole, de não de fuga, a vida. Fuga, desespero. E eu acho que a pessoa que faz isso aí, ela realmente, a maior parte, ela está num estágio, assim, ela está num momento de estar não é nem fora da casinha, assim, é fora assim fora de si mesmo. Então é como se fosse uma outra entidade que viesse ali, né, e que levasse ela para isso. É claro que às vezes isso aí às vezes é um grito, um protesto, né? Eu sei de um rapaz aí que é um pedido de socorro. Eu sei de um rapaz que a namorada brigou com ele nunca tinha levado um não na vida. Ele era primeiro lugar no vestibular da URGS e nunca tinha levado um não na vida e a namorada brigou com ele. Um rapaz jovem, bonito, família rica, o que ele fez? Ele foi na freeway, estacionou o carro, foi para dentro do mato, se jogou álcool e se imolou. Que loucura. Ou seja, é um ato realmente de querer, às vezes, de chamar uma atenção, um ato é um grito, né? É um pedido de socorro. E é uma mistura, né? É uma mistura de covardia com uma valentia de dizer, não, eu mando na minha vida, eu vou destruir e tal, né? Mas é um ato, afinal de contas, o importante é ter sensibilidade e ter... As pessoas, né, sentirem isso e darem o amparo, né? De repente isso aí muitas vezes falta ser um abraço. O abraço tem um poder muito grande, né? Eu leio muito sobre essas questões de afeto e tal, e o abraço tem um poder que nós não imaginamos. Que a pessoa que é abraçada, ela se sente amparada, se sente protegida e se sente amada. E muitas vezes é que está faltando para ela naquele momento. Mas, de qualquer maneira, vamos falar no outro assunto, vamos continuar o programa, mas, de qualquer maneira, também dizendo o seguinte, né, que isso aí é uma coisa que importa para todos nós. Então, tem que ter muito cuidado e, sobretudo, amar cada vez mais, sobretudo aquelas pessoas que precisam ser amadas. E elas dão sinais para isso, quando elas estão pedindo socorro, muitas vezes sem falar, sem ter atitude. O olhar, a forma dela agir, já compromete e estabelece que ela está precisando de auxílio. Vamos falar um pouquinho de Sucos Petri. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, você sabe que é o melhor suco que existe por aí. E não é só suco Petri de laranja ou de uva. Agora temos também
A água de coco. Provaste água de coco da Eu, Petri? eu tenho consumido, eu não gosto de água de coco como substituto da água, muitas vezes, e a da Petri tem sido foi um achado o É verdade. lançamento, foi um achado. Foi muito bem visto no mercado, quer dizer, que É. era uma exigência de mercado, era uma fatia que precisava ser preenchida e Sucos Petri acabou preenchendo. Olha aqui, ó, suco de laranja, suco de uva, água de coco, 100% natural, sem adição de açúcares e conservantes. E o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, que desde 1986 foi o único banco estatal que continuou, né, que prevaleceu sobre os demais todos. A reforma bancária de 1986, Calil e Jaime, ela fez com que aqueles bancos que haviam, Banestado, por exemplo, que era o maior em São Paulo, eles fossem extintos. Mas o Banrisul permaneceu por quê? Por razões de mercado. O Banrisul é um banco hoje muito, digamos, petrificado na mente das pessoas aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito querido e ele está presente em todas as regiões do estado. No mais recôndito ponto lá do Rio Grande do Sul está o nosso Banrisul. Então vamos combinar o seguinte, ninguém gosta de perder tempo, tá certo? E melhor ainda, todo mundo adora o quê? Ganhar tempo. Por isso preste atenção nesta dica que vai facilitar a sua vida na hora de passar por pedágios também e estacionamentos. Com a tag Banrisul com tecnologia Veloy, você passa direto, sem filas e sem aquele estresse que nesse momento acontece. E o melhor, agora ela não tem mensalidade para quem tem qualquer modalidade dos cartões de crédito Visa ou Mastercard do Banrisul. Você faz a primeira recarga e o valor você paga direto na sua fatura, o que significa mais tempo livre para você pagar. As próximas recargas são automáticas, para você não se preocupar com absolutamente nada. Peça já a sua tag Banrisul pelo aplicativo do banco, do Banrisul. A emissão da tag custa só R$20, cara. R$20 apenas, viu, Jaime? E você aproveita todos esses benefícios sem se preocupar com essa mensalidade, que é uma questão de dor de cabeça até. É mais praticidade, mais agilidade, claro, muito mais tempo livre para você desfrutar a sua vida. Acompanhe aí. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Beleza, voltamos aqui com a nossa atividade e o Nilton Calil e o Jaime Cimenti. Bom, o assunto, claro, que não poderia ser outro, né? Que é esse julgamento de alguém que não foi condenado, não cometeu crime, ao contrário de outros que cometeram crimes bárbaros, sangraram a nação, a Petrobras, sangraram todas as instituições públicas do Brasil com trilhões desviados e estão inocentes. Foram condenados por 3 instâncias e está livre e é o nosso presidente da República. Olha, vai explicar este Brasil para qualquer uma pessoa fora do Brasil. Ninguém consegue entender. Eles dizem, não, vocês estão loucos. E é verdade. Calil, como é que tu está vendo esse desenvolvimento? Parece que a coisa está entornando lá no julgamento da Suprema Corte do Brasil. Nós estamos não digo, vamos dizer que seja o julgamento do ano, mas nós temos assim uma previsão. A gente não tem essa forma de julgamento não é a forma que nós aprendemos na faculdade, não é, Jaime? É verdade. E nem a forma que praticamos, independente de termos praticado o processo penal ou não, né? Mas na faculdade nós temos certeza que não foi essa forma que nós aprendemos no processo, no mínimo no processo penal, que é o que está se enfrentando agora no Supremo, em instância praticamente única. Quer dizer, é a primeira ofensa à Constituição, porque a Constituição assegura o duplo grau de jurisdição. Até o terceiro, nós já tivemos decisão do próprio Supremo nesse sentido, né? Então nos causa sempre, vamos dizer assim, uma surpresa a maneira como as coisas estão acontecendo e como foram se sucedendo no decorrer do processo, a forma do processo, não só do parquet, o Ministério Público,
que agiu de uma maneira em cima Assodada, né? em cima de uma investigação de 2 anos ou 3 da Polícia Federal. Em 2, 3 meses resolveu fazer uma denúncia de não sei milhares de páginas, que se nós tivéssemos processo físico ocuparia uma mesa, 2 mesas dessas provavelmente, né? E um julgamento, a defesa com 2, 3 dias para examinar Esse material todo, né? material enlouquecido, né? Pois o pior de tudo, ou o que nos chama mais atenção, a gente como opera direito, né, Jaime, é a maneira de quem se deveria ser magistrado, né, que é o relator sorteado para o processo, que é uma pessoa envolvida não só na prova, né, como também foi um inquisidor da própria prova, né? É um troço enlouquecido isso aí. De qualquer maneira, inclusive os juristas todos da matéria, e contra ou a favor, sempre tiveram presente a forma como já estava se decidindo a matéria, como já estaria decidida a matéria, né? Tanto que nos primeiros votos, tanto do relator quanto eu tenho a impressão que seria o revisor, o Dino, né? Em questão de minutos, os réus todos foram condenados indiscriminadamente, né? Sem análise técnica do que efetivamente deveria ser um julgamento desta natureza. Eu estou falando aqui, não é um advogado, mas não é um advogado especialista na matéria, mas nós conhecemos a análise da prova. E a maior crítica que se faz hoje ao judiciário no volume que ele tem nos tribunais, principalmente, é a quase impossibilidade das assessorias e dos juízes examinarem os processos como um todo, o exame da prova. Mas um caso como este, nós não podemos admitir, por maior que seja o processo, que em questão de 5, 10, 15 dias, o relator vai, com toda a equipe que ele possa ter, vai examinar a matéria e não trazer ao exame da prova, como foi o caso na segunda-feira, no primeiro dia, do relator desse processo, né? É um escândalo processual. Porque hoje nós estamos examinando, por exemplo, um voto o dia todo, eu tive até tempo de ouvir durante o expediente hoje, né, boa parte do voto do ministro Fux, que é, nesta turma, o único magistrado, né, e de carreira, né, e com uma carreira sólida, a análise da prova. A análise da prova, Jaime. Né? O que constitui a mens legis daquele instituto, o que é a vinculação do réu com relação à prova que o Ministério Público utilizou para oferecer a denúncia. São coisas básicas no direito, Jaime. Meu espectador, são coisas básicas do direito. Quem é advogado, quem conhece um pouco da matéria, sabe do que eu estou dizendo. Não é, né? Então, a diferença é esta. Independente do voto do ministro Fux, que foi em absolver ou não absolver, a análise do processo, né, de um dos membros dessa turma do Supremo, né, dá gosto de saber que ainda existe justiça, independente de ser contra ou a favor. Né? Não é esse o caso. É a análise da prova, do Instituto do Direito, do porquê aconteceu, né? Senão nós vamos... Os fundamentos do direito. Mas né? Isso é base na vida da gente, principalmente no processo penal. Jaime? O Jaime é especialista. Muito tratou da matéria. O direito romano já dizia uma coisa, já faz tempo. Né? Ele dizia lá em latim, né, a cogitação não é punível. Né? Então, pensar em cometer um crime, né, ou planejar e não fazer nenhum ato executório não é crime. Né? Então, a Igreja Católica uma vez disse, não, se você pensar em trair a mulher já é pecado. Então, parece que querem transportar. Então, o que acontece? Desde o direito romano, a cogitação não é crime. E o ministro Fux, que deu uma aula magna e já começou a manifestação dele dizendo o seguinte, o Supremo não deve se julgar politicamente, ele deve julgar tecnicamente. Qual é a missão do Supremo? É o guardião da Constituição Federal.
ele é o protetor, ele é o guardião, ele tem que fazer a Constituição ser respeitada. E o que a Constituição Federal diz? Que as pessoas têm direito de defesa, que têm direito ao devido processo legal, que o advogado tem que trabalhar assim com todas as possibilidades para defender o seu cliente. E o que ocorreu? O que ocorre é que, em 160 dias de processo, né, até existe uma expressão em inglês, que agora não me lembro, de excesso de provas, é o dump proof, né, se não me engano. Então, é quando você coloca... nesse caso, foram 1.200 celulares apreendidos. Então, houve um volume de provas, de filmes, de mensagens, é uma coisa impressionante. E aí os advogados tiveram que andar muito rápido com essa análise aí e, obviamente, disseram, olha, eu preciso de tempo para trabalhar. E o ministro Fux, o que ele puxou? Ele colocou as coisas tecnicamente, ele deu assim uma aula magna, principalmente sobre processo, né? E esta decisão dele vai valer muito daqui para frente, e não sei exatamente o efeito dentro desse processo, vamos ver o que vai dar, né? E é bom lembrar que o ministro Dino já divergiu, em parte, do ministro Alexandre, também, ele já abriu divergência, é uma divergência pequena, mas ele abriu divergência, né? E agora, é claro que nós, brasileiros, a gente preferia estar discutindo outras coisas, discutir planos para o Brasil, discutir economia, discutir saúde, educação, segurança, do que ficar assistindo esse espetáculo aí, né? E agora, vamos ver amanhã e depois, né, os outros votos, e é bom. Hoje veio um rapaz trocar lá o interfone do apartamento e ele disse, não, o Fux vai ser o único que vai absolver o Bolsonaro. Então, essa matéria jurídica, ela ficou popularizada, né? E o que se espera? Que o julgamento seja o mais técnico possível e que o Supremo cumpra a tarefa dele de ser o guardião da Constituição e não... Perseguidor. E não o incendiário da Constituição. O que se espera é que o devido processo legal, o que se espera é que ali os processos deveriam ser individualizados, deveria ter havido uma especificação melhor. E o ministro Fux, justamente, ele fala em concurso de crimes, ele fala em individuação da pena, das provas. Enfim, ele colocou a ortodoxia a funcionar e o mundo do direito, é claro, tem o lado científico, o lado positivista, o lado da lei e tem, principalmente hoje em dia, essa mistura de coisas e de pessoas que se acham que são o próprio direito, que são Deus, que são acima, que estão acima de qualquer coisa. E o Supremo tem o direito de errar por último ainda, ele tem o direito de falar por último, ele tem o direito de dizer o que a Constituição diz, apesar de que hoje em dia, na verdade, não, o que a Constituição diz é o que eu digo, né? O certo é o ministro do Supremo dizer a Constituição diz isto. E não dizer, não, porque eu acho que a Constituição diz isso. É diferente, né? Então, e eu acho que nós temos que olhar, o ministro Fux colocou doutrina estrangeira brasileira, colocou jurisprudência, colocou legislação, falou em cortes estrangeiras, como é que se comportam. Enfim, eu acho que é um voto que, independente do que vai acontecer, é uma ilustração, é uma coisa boa para o Brasil, para um lado e para o outro, né? E o que se espera aí, né? O que se espera é que os poderes cumpram, cada um, a sua tarefa, né? Então, o que se espera é que a legislação seja feita pelo parlamento, que o executivo, né, bote em prática e que o Supremo cumpra a Constituição, né? Muito bem. Então é isso, né? Nós vamos continuar com esse tema, e até porque tem uma informação que chega agora aqui, que o presidente Donald Trump assinou a pena de morte para o matador do ativista conservador Charlie Kirk, né, que aconteceu nos Estados Unidos. E parece, eu não vi a notícia, que essa pena de morte também vai passar a valer a partir de agora nos Estados Unidos. Está aí uma notícia de última hora, né, e que dá um reflexo do mundo que nós estamos vivendo, né? Quer dizer,
há uma ação e há outra reação. Quer dizer, e com o Trump não se brinca, né? Então nós temos que ver o seguinte, tem gente aqui no Brasil menosprezando o poder do presidente Donald Trump. Eu acho um erro, mas eles vão pagar por isso. Porque o Donald Trump não é o xerife do mundo. Acontece que o Brasil é signatário de instituições, de acordos internacionais, acordo de Porto Rico, OEA, etc. e tal, e esses acordos fazem com que os signatários cumpram determinadas regras e quando estas não são cumpridas, eles têm que ser cobrados. Está aí a justificativa para que aquelas pessoas que dizem os Estados Unidos estão se intrometendo aqui, não. Ele representa organizações internacionais e o Brasil, que é signatário dessas determinações, dessas instituições, tem que se submeter também. Não é a vontade do partido que está no governo que deve prevalecer. Aliás, se fosse prevalecer, nós estamos ferrados, muito mais do que já estamos. Vamos falar de uma coisa boa, Calil? Vamos falar, Eugênio, que é o Allgeier, né? O Grupo Allgeier. Olha que nós temos um novo empreendimento da Allgeier Incorporações. Trata-se lá do Vila Portal, que é um condomínio exclusivo, maravilhoso, às margens do Rio Guaíba, na Vila Conceição. A Vila Conceição é maravilhosa, eu conheço lá, passo muito na Vila Conceição, e ela fica na zona sul de Porto Alegre. São apenas, olha aqui, 18 casas excepcionais. Vá lá e confira. Vamos ver o comercial aí da Allgeier Incorporações, que mostra muito melhor daquilo que eu possa dizer em palavras. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos começar o nosso tour gastronômico. Eu estou com dois gulões aqui, né? O Calil e o Jaime, que são bons de papá, né? Bom de comida. E eles vivem, tem outros aqui, representantes aqui do programa que participam aqui da nossa atividade, que vivem ou no Barranco ou no Di Paolo, né? Os caras são frequentes lá, né? É verdade. Mas vamos falar um pouquinho então do Barranco. Fica lá na subida ou descida da Protásio Alves. O Barranco está há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital do Rio Grande do Sul. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco-Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O telefone, se você quiser marcar lá, reservar um espaço lá para você, a família, namorado, a namorada, o marido, a esposa e tal, um grupo de jovens, tem muitos jovens lá que vão em grupo lá para o Barranco, ou Barranquinho, o telefone do Barranco é 33 31 61 72 e o do Barranquinho 30 28 23 10. Portanto, é que seja o Barranco ou o Barranquinho. Calil, uma das instituições mercadológicas, digo de mercadológica porque tem todo o sentimento de mercado, de planejamento, modelagem e tal, é um grupo gaúcho, nacionalmente conhecido e reconhecido. Trata-se do Grupo Zafari, 90 anos de vida, né? Vamos ver essa mensagem do Grupo Zafari, e lá tem um mantra, não é, Calil? Sim. Eu, Jaime, tem um mantra no Zafari que diz o seguinte, e é verdadeiro, você pode conferir, economizar é comprar... Bem. Tá certo. Comprar bem. Zafari, vamos lá. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Mas eu acho que estão provocando muito o Meleninha, o Laranjinha, que chama, né? Que é hoje o mais poderoso homem do mundo. Aliás, é de uma nação que é a mais poderosa do mundo. Os Estados Unidos é o país hoje mais livre, mais conservador, mais desenvolvido em tudo os Estados Unidos é melhor. Já esteve muito melhor, mas como tudo na vida vem piorando de qualquer maneira, a eleição do Trump trouxe a esperança de América para os americanos, como diz o Trump, ou seja, devolver aos Estados Unidos tudo aquilo que ele já representou do ponto de vista militar,
ponto de vista econômico, do ponto de vista de bem-estar e de liberdades. Agora, né, Eugênio, o Trump aí está, nesse momento, acabou, essa informação chegou agora, assinou a pena de morte para o assassino do ativista conservador Charles Kirk. Isso aí é uma coisa que é complicada, essa vida, né? Os Estados Unidos têm pena de morte em alguns estados, para alguns casos, né? E é uma experiência assim que muito polêmica, tem seus prós e contras, né? E eu, assim, pessoalmente, eu estou de acordo com o detetive Bechara Jalk. Eu acho que, às vezes, o criminoso, uma pessoa que matou um pai de família, eu não condenaria a pena de morte. Eu preferia que ele ficasse, talvez, em prisão perpétua, trabalhando para ajudar a família que ele destruiu. Porque a pena de morte, às vezes, é uma bênção para a pessoa. Se a pessoa é drogada, se a pessoa é louca, assassina, a pena de morte, de certa forma, eu sei que o que eu estou falando é meio polêmico também, de certa forma é uma bênção. É uma atitude bem-vinda, agora, inclusive, se para a ele família, for né? convidado a ficar numa colônia penal, se ele for convidado a trabalhar para repor um pouco o estrago que ele fez, pode ser melhor para ele, para a sociedade, por que não? Né? Agora, o que eu vejo assim nos Estados Unidos, isso eu queria pontuar, eu ainda hoje estava estudando um assunto assim, os Estados Unidos, desde o final do século XIX, passando pelo século XX, os Estados Unidos já interferiram em vários lugares do mundo, em termos de países que tiveram ditadores, e os Estados Unidos se envolveram com isso, né? Com vários interesses, com várias maneiras. Só que hoje a gente tem que prestar atenção numa coisa: a guerra hoje, às vezes, não é mais tanque nem bomba, a guerra é econômica. E os Estados Unidos, em relação ao Brasil, ele já está produzindo consequências deletérias aí. A minha terra, Bento Gonçalves, por exemplo, 50% dos móveis eram exportados para os Estados Unidos. Quantos empregos já foram embora? Quanto se perdeu já? Né? E isso é um dano econômico. A China também não costuma ser muito belicosa com armas, com isso, com aquilo. Ela vai e compra. Hoje, a guerra é tecnológica, a guerra é econômica. E o Brasil tem que ter muito cuidado com isso aí. Por quê? Porque é claro que não vai vir um tanque aí do Rio de Janeiro e descer os Mariners lá e ou vir a cavalaria americana aí. Não é isso. O que é pior ainda, é o dinheiro, é o poder econômico que vai amassar o que antigamente a gente chamava de República de Bananas, que, aliás, teve uma república, né? Que tinha as bananas, os Estados Unidos foram lá interferir, né? E a política do Big Stick, né? A política externa americana sempre foi, né? Ao longo do século passado, até agora, o que aconteceu? Eles se meteram no Irã, no Vietnã, os Estados Unidos não se deram muito bem, né? E aí o Nixon diz, não, vamos sair de lá, peace with honor, paz com honra, e aí se mandaram. Mas então o que eu quero dizer é que nós precisamos de um diálogo, o Lula e o Trump, é preciso uma conversa aí, porque senão, é como diz na África, quando os elefantes brigam, quem se rala é a grama. Nós somos a grama. Mas, na verdade, né, Calil, o que eu vejo assim, hoje, diferentemente de antigamente, que era uma disputa geopolítica, do ponto de vista de territórios, de minerais e tal, hoje a grande guerra que existe no mundo é por valores e princípios. Dinheiro. Né? É verdade. O Jean me colocou muito bem essa matéria, porque nós falamos toda hora em guerra, temos guerras aqui, temos bombardeios ali, mas são coisas pontuais que dizem respeito à ideologia ou interesses. Agora, a grande guerra está acontecendo é a guerra econômica. Né? Nós estamos vivendo aqui no Brasil um problema muito sério de desentendimento dessa matéria, porque nós temos uma política de relações exteriores absolutamente equivocada, afrontosa, equivocada. Nós estamos tratando de diplomacia como se fosse uma esquina, no bar de esquina, né? No bar de esquina, conversa de bar. Conversa de bar. E não é, né? Não é. E a diplomacia hoje a diplomacia eficiente é aquela que tem o seu jeito de fazer diplomacia com os negócios que dizem interesse ao país, às nações, né? Aos grupos.
E nós estamos aqui tentando sempre questionar, né, quem pensa diferente de quem está comandando. Hoje, por exemplo, nós temos bem a ideia do que seja. Aí nós estamos passando este ano, o Jaime falou na dificuldade que as indústrias exportadoras aqui do Sul, principalmente da região da Serra de Bento Gonçalves, estão passando em função do seu cliente principal, né? Mas isso é uma questão resolvível desde que tenha diplomacia e vontade de fazê-lo. Não é o que está acontecendo aqui. Na verdade, essas questões todas, quer dizer, hoje o mundo está muito interligado, né? Qualquer coisinha que acontece aqui dá essa repercussão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Nepal daqui a pouco, né? O Nepal ainda continua sendo um assunto, mas antes vamos lembrar aqui do Sicredi. Na verdade, o Sicredi cuida de tudo para impulsionar o seu negócio. Tem Pix gratuito e ilimitado, além de taxas atrativas nas opções de crédito e mais dinheiro no seu caixa. Mais praticidade no dia a dia e um parceiro que pensa muito com você e por você. Aqui em Porto Alegre e cidades da região, você conta com a cooperativa Crédito do Sicredi, ou Sicredi Origens. Abra sua conta, Sicredi é ter com quem contar. Acompanhe aí. Fazer o melhor hambúrguer do bairro, esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens, esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes, esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Um evento importante que mobilize nações, ou que seja uma nação com essa, nós falamos agora há pouco, a interligação que existe no mundo hoje, a instantaneidade da notícia, o que acontece agora em seguidinha é do conhecimento do mundo todo. De repente ele pode, de certa maneira até, né, dependendo do fato em si, das interconexões mundiais, ele pode acontecer lá longe e ter repercussão bem distante também, lá no Nepal e aqui no Brasil. Jaime, tu que também tem um conhecimento muito grande sobre política internacional, essas coisas que aconteceram no Nepal, o que pode influir do ponto de vista logístico, anímico, aqui no Brasil? Olha, na verdade, eu até não me aprofundei tanto assim. Eu vi que houve esse assassinato aí, né, do ministro, né? E eu acho que isso aí principalmente isso aí que ficou icônico, né? Essa morte do ministro, isso aí não deixa de ser um acontecimento, né, que pode provocar, né? Tem repercussões, né? É verdade. E aí, Calil, alguma coisa que tu vê de uma manifestação qualquer essa do Nepal? O Nepal, com essa proximidade do mundo, o Nepal é tão fechado para nós, nas informações, que a gente não sabe a influência externa que eles sofrem. Daquela própria região, o Camboja ali do lado. Exato, é isso que eu ia dizer. Com o Camboja ali e a tradição que esses países têm na sua história. Então, eu não consigo analisar ainda a repercussão no contexto mundial e no que nos diz respeito, principalmente, há um desconhecimento muito grande. Mas fala-se nas notícias com relação à própria dificuldade da comunicação. Mais uma vez, a comunicação moderna está sendo tolhida. Né? Essa é a notícia. Essa é uma guerra, uma guerra esperada. Não é verdade? Os jovens, o que está vendo essa lá, é a notícia. O que está vendo lá, e que sempre houve na China, também é um banimento, assim, às redes sociais. Exatamente. Né? E aí está vendo essa... A ditadura não gosta de liberdade de informação, né? E aqui é a mesma coisa, aqui no Brasil. Por que as redes sociais têm ameaças e os jornalistas são punidos e tal, né? Tem gente presa por causa da informação. Quem detém informação tem poder, nós sabemos isso. Mas a ditadura, a tirania, detesta isso. Porque onde há liberdade, nós chegamos à verdade. Tolstói dizia isso, né? Isso. Então eles não querem liberdade porque a verdade acaba. No Nepal nos remete, né? Por exemplo, os jovens na França, de 68,
Sem dúvida. Nos remete a gurizada aqui, que é pela passagem do ônibus, né? Ou nos remete aos caras pintadas do tempo do Collor. Então, são jovens que estão protestando contra a falta de liberdade, contra a corrupção. E o Nepal, né, que é um lugar pequeno, que também, eu até há pouco estava falando do Dalai Lama, né? Isso, que por isso. Foi corrido de lá, coitado. Né? Então, eu acho que o que está acontecendo lá é uma coisa que, né, acontece em outros países. Então, eu acho assim, a censura e querer banir rede social, na China, o governo chinês tentou. Numa época aí, praticamente não se podia usar rede social. Aí o maior intelectual chinês, que se comunicava com rede social, ele foi preso, aí deram um prêmio Nobel para ele e botaram a medalha do prêmio Nobel numa cadeira vazia. Na Suécia, a academia. Me lembro isso, A academia, daí a medalha, porque ele não pôde vir aqui buscar a medalha. Né? O dinheiro, acho que botaram na conta bancária. Mas... Agora, essa guerra no mundo todo hoje, né, o Khalil e Jaime, ela está centrada dentro de uma coisa que se chama liberdade. É a guerra de censura ou liberdade. Né? Então, os países ocidentais, o Brasil, que pertence ainda ao mundo ocidental, ainda é bom. Ainda é bom. Ainda estamos no Ocidente, que tem aqueles traços mais importantes da liberdade de viver, enfim, da liberdade em sua, digamos assim, em sua conotação mais ampla. Então, nós ainda desfrutamos isso no Brasil, embora nós saibamos, nós jornalistas, né, que hoje as liberdades têm um certo limite. Eu nunca pensei, viu, Khalil e Jaime, nesses meus 54 anos de jornalismo, de pensar o que vai dizer, de pensar a expressão que vai falar. Quer dizer, isso aí, o que é? É um sintoma de que nós não temos uma plena democracia. Né? Uma pena isso, né? Porque, afinal de contas... Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho de Olinda. O Jaime, que eu sei que o Jaime é um cara que aprecia uma boa comida e tal, então, de repente, ele e o Vilmar são os dois caras que mais usam Olinda aqui, sabe? É verdade. Os dois que mais usam Olinda. Fumilões, né? Então, olha aqui, ó, lembrando o seguinte, a Olina é realmente a essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causado por excessos alimentares. Cuidado, viu? Laboratório Oeste há mais de 100 anos, aqui em Canoas. Olina conhecida nacional e internacionalmente. Vamos agora cumprir nossa última etapa, porque os guris estão com fome já nessa hora. Falando, já reservei a minha Olina em casa. A Olina é a rainha da serpentina. É verdade. Olha aqui, ó, falando de Olina, vamos agora no Di Paolo, né? Já uma coisa tem ligação com a outra. Olha aqui, ó, visite a rede Di Paolo Galetos, unidades em Porto Alegre, sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Essas cidades, a capital brasileira, inclusive paulista e tal, são privilegiadas em ter o Di Paolo por lá. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo, claro, as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeta ao Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra, sabe o quê? A opção Express também. Boulevard Laçador. E olha aqui, ó, vocês que viajam bastante aqui, a próxima viagem pela TAP, né? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Qual é a comida que tu prefere de portuguesa? Olha, esses dias eu estive falando com o chefe Rogério Priori, que é titular ali, nosso conhecido na Eudoro Berlink, aqui em Porto Alegre, no Armazém do Bacalhau. Armazém do Bacalhau. O Priori tem, o Priori tem uma vasta experiência na Europa, ele já teve cursos lá, teve na Espanha, na França e é admirador de Portugal e faz um bacalhau da melhor qualidade. E nós estivemos conversando, casualmente me perguntasse, eu vou falar sobre essas coisas. Claro. Né? Estivemos conversando sobre a gastronomia em Portugal, né? Sobre a diversidade da gastronomia em Portugal, um país daquele tamanho, né? Aconteceu com a sua tradição culinária
exemplar. Na verdade, cada região tem as suas características, mas não abre mão o litoral todo de Portugal com o bacalhau da melhor qualidade, né? E olha aqui, ó, lembrando para vocês que de Porto Alegre a Lisboa Que é um voo maravilhoso. é menos de 11 horas saindo do aeroporto Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então, portanto, uma boa viagem para quem está, né, com essa disponibilidade de ir para Portugal. Tem uma vantagem esse negócio da TAP, só para completar, Claro, completa. né? Porque a TAP tem o hub dela em Lisboa, né? E consegue viagem para não só para qualquer lugar da Europa, como no mundo ali de Lisboa na sua atividade. É um voo maravilhoso esse. É como diz o embaixador de Portugal aqui, quando houve a inauguração do voo da TAP, né, para Portugal e Lisboa, eles dizem, vocês peguem um avião, vão para Lisboa e depois podem ir para a Europa. Claro. Né? É verdade. Eles brincam, né? Eles brincam, no fim de semana eu vou para a Europa. E eles começam porque é mentira deles, eles começam a dizer, nós somos pequeninos. É verdade. Agora, o bacalhau realmente tem. Esses dias eu fiz, né, Silvio Calil, eu fiz a receita do bacalhau espiritual, do bacalhau espirituoso, do Trogro. Então, ele troca a batata por miolo de pão. E aí ele ferve o bacalhau no leite, com temperos, e depois pega aquele leite, molha no pão, e coloca a cenoura, óleo, azeite, cebola, alho e o bacalhau. E aí faz uma espécie de soufflé. E aí ele faz uma coisa assim, ainda por cima, um molho branco, e uma coisa que os italianos, principalmente, não gostam muito, é botar queijo em peixe. O italiano tem pavor, queijo no e peixe. eles ficam bravos. Aí ele coloca um queijo parmesão e aí fica gratinado. E fica um bacalhau que parece um soufflé. É bem interessante. Que maravilha. Assim. É bom. Eu vou fazer uma sugestão miolo de pão. Para o mestre José Silva, que estará de volta, se Deus quiser, amanhã aqui no programa. Ele tirou umas fériasinhas aí para descansar, merece, enfim. Para que tem uns caras que vêm aqui e comentam que fazem isso, fazem aquilo, aprovam aquilo, pratos maravilhosos, para fazerem para o grupo, para a atividade, né? Nós temos que ficar só aqui, ó, tentando, se deliciando aqui, não dá, quer dizer, vamos na prática, né? O Silvio abrindo aquela cozinha, aquela mansão, para nós não tem problema, né, gente? Estou à disposição. A gente chega lá. Aí, José, amanhã, então, né, combina com esses dois aqui. Só abrir um pouquinho da adega, a gente leva o resto, não tem problema. Carlinhos, vamos saber um pouquinho de livros? Vamos livro lá com com quem? Jair. Com o Jair Livros. Olha, surgiu um livro muito interessante aqui. O Guilherme Fiuza, jornalista grande cara, muito criativo, e esse livro aqui, O Grande Circo, ele é uma homenagem de edição da Aves Rara. O que ele faz com esse? O que é o Grande Circo? Ele brinca com o circo montado pela grande imprensa tradicional no Brasil e no mundo. Então, ele desmascara os contorcionismos, as mentiras, essa ginástica aí, que essas redes, esses jornalistas aí andam aplicando na gente, né? Então, essas mentiras, essas farsas, tudo isso aí ele fica em tom mesmo de farsa, né, que ele conta. Então, é muito interessante o trabalho que ele fez, brincando e, ao mesmo tempo, né, mostrando os absurdos que a gente anda assistindo por aí, né, e que a gente tem que estar de olho, né, porque a grande mídia realmente anda impossível. Né? Por exemplo, o Trump leva um tiro e cai num tablado lá no palco. Aí a imprensa diz assim, Trump caiu no chão no palco. Em vez de dizer Trump levou um tiro. Né? Então, essas coisas assim, né, a imprensa tem uma capacidade assim, de querer esse contorcionismo, de ficar nos enrolando. Deturpar os fatos. Ficar nos enrolando. E esse livro aqui é bem interessante para isso aí. Né? Então, porque, na verdade, é como diz o outro, né, o Carl Bernstein, um bom jornalista é o que te dá a melhor versão da verdade. Verdades tem muitas, né? Jesus Cristo perguntou, Pilatos perguntou para Jesus Cristo, o que é a verdade? Jesus Cristo ficou quieto e, em silêncio, não falou nada, e como quem diz, a verdade sou eu.
Entende? Então, sobre esse livro, Jair, é o seguinte, é interessante esse tema do Fiuza, porque, na verdade, nós, como jornalistas, a gente vê o seguinte, eu não consigo entender, isso é uma coisa cognitiva de jornalistas, esses aí, porque, na verdade, o que é o jornalismo? O jornalismo trabalha com a verdade, com as alternativas, com as formas de busca da verdade, né? E essa ideologia que eles pregam são contra a liberdade, são contra a imprensa livre. Quer dizer, esses caras eles estão fazendo a própria caveira deles lá no futuro. E aí, qual é o outro livro? E o outro livro, o nosso Túlio Milman lançou um livro sobre inteligência artificial, e o Túlio agora ainda colunista da Zero Hora, né? E nesse livro aqui, um livro da editora Citadel, então o Túlio, o que ele diz? Que hoje o mais importante não é tu buscar respostas, que tem muitas e muita informação. O mais importante é tu fazer as perguntas certas. Então, é isso que ele diz. E, por último, aqui, um livro. Nós estamos completando 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, né? E o Centro de Pesquisas Literárias, o Rafael Jacobsen, que é o presidente do CIPEL, organizou esse livro aqui, que tem textos do José Carlos Teixeira Jorge, tem textos do José Eduardo de Grazia, da Jussara Lucena, enfim, sobre cidades, fatos e tudo isso ligado a essa imigração italiana, que tanto deu, tanto dá e ainda vai dar para o Rio Grande do Sul. Falando em livros, viu, Calil, eu tenho uma história assim, porque o meu pai era militar, lá em Uruguaiana. Eu acho que eu contei uma vez essa história aqui. 12 anos eu tinha, ele me levou no quartel e disse, olha, Silvio, ele queria que um desses 6 filhos pudesse um deles ser militar. Me levou no quartel, lá no 4º GA 75 CAV, em Uruguaiana. Passei o dia com ele e tal, em casa, de noite. Ele chegou para mim e dizia, e aí, guri, vai seguir a carreira militar? Gostou? Ele disse, olha, pai, então tá, já sei que tu não quer. Ele me deu uma sugestão, disse, então eu vou te dar uma sugestão só. Ele era militar, ele era naquela época tenente. Disse, eu vou te dar uma sugestão só. A vida, ela precisa ser conquistada, então tu vai conquistar a tua vida à medida em que tu ler livros. Ele me dava livros, eu já começava ali com 10 anos, porque ele levava livros militares. E graças ao meu pai Aguinaldo, Deus o tenha, eu fui um cara que, eu vou dizer uma coisa, eu li mais de 2.500 livros na minha vida. Porque eu recebia da Sulina, eu tinha um acordo com a Sulina, eu recebia 4, 5 livros por semana da Sulina. Então eu tinha 2, 3, 4. O Leopoldo Beck. E aí, nós estamos quase no final do programa. Esse negócio da leitura é impressionante. Eu tenho uma filha, minha filha mais jovem, que é professora, na verdade, foi a única que não seguiu direito, que não fez direito lá em casa. Ela sempre, nos aniversários, ela me dá um livro, ela sempre me dá um livro, qualquer livro. E agradece eu ter insistido com ela pela leitura. Que legal, né? Eu acho que a grande para mim é um orgulho isso. A grande herança que a gente deixa para os filhos é exatamente isso, né? O livro... apontar para isso. Quando acusaram o Zuckerberg da Facebook, né? E xingaram ele, etc. e tal, a defesa dele foi por escrito. A palavra escrita, no livro. Isso é uma coisa bonita. O livro tem 600 anos. É um objeto que continua bem parecido com o que ele já foi. Eu prefiro o livro. Eu não leio nada em coisa. Eu prefiro o livro também. E meus livros, todos eles são assinalados, eu consulto, tá? Quando eu preciso, faço meus textos, então muitas coisas que eu não tenho, eu vou consultar um livro e tal. Jaime, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. Obrigado. Boa semana para... Tivemos um ótimo programa, acho que você, o espectador, também é um privilegiado em Calil... aqui uma atividade, e essa turma aqui como o Calil. Obrigado, Calil. Calil, nós vamos fazer então. Vamos lá, né? Vamos aproveitar a cozinha lá dos Silvas e vamos tocar adiante esse assunto. Vamos aproveitar a volta do cara amanhã. Claro, né? Então vamos amanhã fazer uma pressãozinha, né? Pressão nele. Pressão nele. Muito obrigado a você, telespectador, aqui que é já felizardo por esse programa aqui, por assistir o programa e fiel à atividade. Há mais de 34 anos lá. Tenham todos uma boa noite, um bom sono. Amanhã, um novo encontro com vocês. Boa noite.